farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 264ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é: és adorador de Satanás? Sim, repito, és adorador de Satanás? Com esta pergunta corro o risco de ser considerado insultuoso, mas longe de mim tal pensamento. Peço desde já desculpa se porventura consideras insultuosa esta minha questão, pois ela está bem longe de uma tal intenção, como poderás comprovar já a seguir. Verás que, bem pelo contrário, que a minha pretensão ao levantar tal questão é diametralmente oposta ao que poderá eventualmente parecer. É verdade que hoje existem pessoas declarada e assumidamente adoradoras de Satanás. Têm consciência disso. É triste, mas é verdade. Hoje até existem igrejas chamadas de igrejas de Satanás. Tal seria impensável há gerações atrás. Porém, a realidade é o que é. O problema é que há a possibilidade de uma pessoa ser adoradora de Satanás sem que tenha disso a menor consciência. Daí a minha pergunta: és adorador de Satanás? Convém no teu próprio interesse verificares através de uma análise rigorosa se és ou não. Muitas pessoas têm dificuldade em entender que são inimigas de Deus. E não entendem porque é que a Bíblia diz que são. E nota que a Bíblia inclui nesse número até pessoas religiosas, que apesar de o serem, estão realmente perdidas, pois nem sabem qual o seu destino após a sua morte, deixando este mundo sem a certeza de nada. A Bíblia diz em Romanos 5,10, acerca dos que se tinham convertido a Cristo, que estes eram inimigos. E o apóstolo Paulo inclui-se nesse número. Foi ele que escreveu, e escreveu assim: nós, sendo inimigos, Romanos 5,10, ou seja, tendo sido inimigos. É verdade, muitas pessoas não aceitam o facto de serem inimigas de Deus e não entendem porque é que a Bíblia diz que são. A realidade da inimizade com Deus é transversal a todos os séculos. As pessoas do nosso tempo, entre as quais te incluís, não são exceção, segundo aquilo que Deus diz. Mas o Deus que diz que elas são pecadoras, dignas de juízo eterno, que a sua única esperança de salvação está naquele que derramou o seu sangue para pagar a pena dos seus pecados, este Deus, o Deus da Bíblia, elas não podem suportar. Se um dos servos de Deus, como eu, lhes transmite o que Deus diz sobre elas, elas consideram-se insultadas. Esta é a realidade mais comum, infelizmente. Mas, mais e pior, quando este Deus, o verdadeiro Deus, se recusa a aceitar as suas boas obras, entre aspas, ou a sua conduta justa, entre aspas, a fim de serem aceites e salvas, reagem como Caim, do qual nós lemos isto. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Lemos isto em Gênesis 4,5. Como Caim, as pessoas simplesmente não se querem curvar a este Deus, e esta sua atitude revela a sua inimizade contra ele. São, de facto, seus inimigos, apesar de religiosas até, como Caim. E tu podes, sem ter disso consciência, estar nesse número. E sabe que o número é bem grande, a maioria das pessoas. Daí a minha pergunta: és adorador de Satanás? Mas por que as pessoas, em geral, não voltam as costas à sua justiça própria e confiam apenas em Cristo e na sua justiça perfeita, ao ter morrido pelos seus pecados como a única forma de poderem ser salvas? Simplesmente porque adoram Satanás, o Deus deste mundo, como diz a Bíblia, que cegou os entendimentos dos incrédulos. É isso que nós lemos em 2 Coríntios 4,4. Cita o que está escrito, literalmente: o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos. Mas por que dizes que adoram Satanás, perguntarás? Sabes que Deus diz na Bíblia, em 1 Coríntios 10,20, toma bem atenção, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. Vês como é possível as pessoas estarem a adorar Satanás pensando estar a adorar a Deus? Sei que é difícil para o homem não regenerado, para o homem que ainda não foi salvo, crer nesta verdade. Mas é Deus que a apresenta como sinal de alerta e como perigo. Do mesmo modo que o homem em geral tem uma concepção de Deus muito própria, errada, ele também tem uma concepção de Satanás muito própria e igualmente errada. Satanás é muito ardiloso, enganador, e as pessoas não têm disso consciência. As pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador não sabem que Satanás é mesmo real. Refiro-me ao Satanás de que a Bíblia fala. E
e que este tem um vasto guarda-roupa, manifestando-se de formas múltiplas. Nesta atual dispensação da graça de Deus em que nós estamos a viver, a Bíblia diz que Satanás aparece indubitavelmente, na maioria das vezes, como um anjo de luz, transfigurado, nota bem, e transfigurado em ministros de justiça, ou seja, em líderes religiosos. É isso que lemos em 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15. As pessoas, na sua ingenuidade, adoram realmente este Satanás, adoram-no e tentam viver pelos seus preceitos, convencidas de que, por exemplo, o caminho da salvação é fazer o bem e ser-se bom. Sabe que fazer o bem e ser bom, para se obter a salvação, são preceitos de Satanás e não de Deus. Não descompreendas. Quem crê em Cristo como seu único Salvador faz o bem e é boa pessoa. Mas é boa pessoa e faz o bem porque foi salva. Não tenta fazer o bem e ser boa pessoa para ser salva. Nota o que a Bíblia diz a este respeito em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Seria moroso e possivelmente fastidioso estar aqui a mostrar que, por natureza, aos olhos de Deus, nenhum de nós é de facto bom e faz o bem. É Cristo que, ao salvar-nos, nos transforma, tornando-nos realmente bons e habilitando-nos a fazer o bem. Porque sei que és inteligente, pensa no seguinte. Um dia, o Senhor Jesus Cristo disse isto à sua audiência. Se vós, sendo maus, como? O que é que ele disse? Se vós, sendo maus. Não tenhas dúvidas de que, por natureza, somos todos maus, pois só Deus é realmente bom. Um jovem rico, dirigindo-se a Cristo, chamou-o apropriadamente de bom. E Cristo disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Ele disse, bem, Jesus é bom porque é Deus. E só Deus é bom. Nenhum ser humano é bom por natureza. Quando uma pessoa crê em Cristo como seu Salvador, pode dizer como o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Quando creio em Cristo como meu Salvador, identificando-me com Ele na cruz, torno-me bom como Cristo é bom e faço o bem como Cristo fez o bem. Pois como está escrito, depois de crer nele, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou certo de que agora terás entendido. Por isso, apelo para que te salves com urgência. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol que